Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu vou esclarecer para vocês, vou trazer uma palavra de fé, um tema muito importante. Quero me dirigir àquelas pessoas que têm a gloriosa paz do Senhor Jesus habitando em seu coração. Eu cumprimento a vocês, amados irmãos, amadas irmãs, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E você, amado telespectador, você, amado amigo que está me ouvindo através deste vídeo aula, seja bem-vindo. Seja bem-vindo e se sinta à vontade para explorar um tema muito importante juntamente comigo. E quem vos cumprimenta é seu amigo e irmão Daniel Duarte. É com imensa alegria e prazer que mais uma vez eu estou aqui para trazer uma reflexão bíblica, um estudo da palavra de Deus, uma pregação, assim como você quiser traduzir o que eu vou expor neste momento. Hoje eu vou falar sobre antropologia, o estudo sobre o homem, um estudo sobre o ser humano. Não sei qual é a sua linha de pensamento a respeito deste assunto, do assunto de antropologia. Não sei qual é o assunto que você acredita, no que você crê. Mas, por favor, você que é assinante do meu canal aí no YouTube, assista esse vídeo todo e tire as suas conclusões. Agora você que está de passagem vendo este vídeo, também fique à vontade. Se inscreva no meu canal e fica por dentro das novidades e de estudos bíblicos que eu, Daniel Duarte, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, estarei postando estudos importantes. E quero contar com a colaboração de todos os telespectadores, aqueles que estão inscritos no meu canal, para que me dê instrução relativo a estudo bíblico. Qual é o assunto que você quer que eu faça uma gravação? Qual é o assunto que você quer que eu fale? Pode comentar os vídeos, compartilhar. E aí nós vamos dialogar e vamos, cada momento, aprimorar o nosso conhecimento. Pois muito bem. Vamos estudar hoje antropologia. O estudo da antropologia é um estudo que se estuda sobre o ser humano. E muitos têm os seus modos de pensar, os seus modos de refletir a respeito deste tema. Eu coloquei uma animação aí de uma foto, vou fazer com as fotos a explicação básica sobre como é o ser humano na visão bíblica, na visão da palavra de Deus. Por favor, você que tem uma Bíblia, apanha a sua Bíblia e leia juntamente comigo alguns versículos que eu estarei falando, narrando, e aí você pode, juntamente comigo, acompanhar esse estudo sobre o ser humano. Vamos começar
neste instante. O ser humano, ele é formado de uma espécie. O ser humano é formado no seu todo, no seu corpo, de acordo com as escrituras, do pó da terra. Porque muitas pessoas podem tentar falar alguma coisa que não seja verdade sobre o corpo do ser humano. O corpo do ser humano possui os elementos químicos, ou a maioria dos elementos químicos que tem no corpo do ser humano estão compostas também, no seu termo geral, na Terra. A Terra possui os elementos químicos que o nosso corpo tem. Então seria coerente dizer, de acordo com a ótica de enxergar da ciência, que o corpo do ser humano foi feito do pó da terra. Mas a ciência não vai dar o braço a torcer para falar isto. No entanto, a Bíblia deixa claro e explícito que o ser humano, ele veio do pó da terra. A Escritura é clara em nos afirmar que o ser humano veio do pó da terra. Sendo que o ser humano veio do pó da terra, podemos encontrar elementos químicos no corpo do ser humano. Se no corpo do ser humano, amados telespectadores, tem tudo isto que a terra tem, se você for fazer uma análise do corpo do ser humano e fazer uma análise de acordo com a ciência, vai ver que esse contraste é muito claro, é muito eficiente, no sentido que o nosso corpo possui elementos químicos que possui na Terra. E a Bíblia enfatiza dizendo que o ser humano foi feito do pó da terra. Livro de Gênesis, o capítulo 2, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vemos aqui que o ser humano, o corpo do ser humano, foi feito do pó da terra. A Escritura chega a dizer que este corpo do ser humano, um dia esse corpo feito do pó da terra, ele vai morrer. Mas primeiramente, antes de eu entrar na questão do mérito de morrer, quero dizer para você que a Bíblia mostra o ser humano como um todo, vendo na dimensão materialista. Vê o ser humano no todo, apenas um corpo. Mas o que é o ser humano? O ser humano, ele é formado de corpo, de alma e de espírito. A própria Escritura revela este mistério que até então estava alguns tempos escondido. Hoje, através da Escritura Sagrada, como os discípulos já, através do Espírito Santo, adiantavam. Um deles, apóstolo Paulo, escreve sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, o qual diz: E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam
plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então já falamos do corpo. O que é o corpo? O corpo ele é formado da terra, formado do pó da terra. Então, se o corpo é formado do pó da terra, de acordo com a Escritura, Gênesis capítulo 2, versículo 7, podemos concluir então o que é agora a alma. O que é a alma? A alma é o eu, ou seja, é onde está toda decisão, sentimentos como raiva, tristeza, felicidade, entre outras coisas. A alma é o ser consciente, é você propriamente dito. Isto é a sua alma. É a sede das emoções. Você, amado telespectador, você que está ouvindo esse estudo, estudando juntamente comigo, você não tem para onde correr. Você é uma alma que habita um corpo físico dentro desse mundo visível. Esta é a verdadeira realidade do que diz a palavra de Deus sobre o que é o ser humano no seu termo completo, que se forma em três partes distintas: corpo, alma e espírito. Alguns chegam a formar esse tipo de doutrina na Bíblia como a tricotomia. Portanto, a sua alma, sendo a sede das emoções, ela está ligada ao seu corpo. Aí tem a setazinha indicando que a sua alma está conectada com o seu corpo, enquanto o seu corpo está vivo. A alma, ela não tem um corpo. A alma é abstrata, ela não tem um corpo em si. Ela precisa de um corpo para habitar. E esse corpo é a casa, a morada da alma. Agora a pergunta é: estamos conectados também ao espírito? Já que nós temos corpo, alma e espírito, será que estamos conectados também ao nosso espírito? Esta que é a questão. Será que estamos ligados ao espírito? Não. Obviamente que não. Por que que não? Podemos ter na nossa própria experiência, empiricamente falando, que quando uma pessoa está aqui nesta terra, enquanto estivermos nessa terra, podemos observar apenas o mundo físico. Apenas o mundo físico, porque nós ainda estamos vivos dentro de uma atmosfera, dentro de uma dimensão, dentro de um texto físico. Mas quando o nosso corpo morrer, nós, alma, vamos ter a condição de estar na dimensão espiritual. Por isso que nós ainda não estamos conectados com o nosso espírito, porque o nosso espírito não está conectado com a nossa alma propriamente dito. E assim não podemos ter o contexto, ou seja, não podemos ter o texto, que é o próprio nosso corpo, e o contexto, que é o contexto que nos cerca na dimensão, no mundo espiritual. Você vê o mundo espiritual? Esta é a pergunta. Não, você vai dizer que não pode ver o mundo espiritual. É por essa causa que você não está conectado com o seu espírito propriamente dito. Essa conexão foi perdida quando Adão pecou contra Deus, porque Adão via Deus face a face. Adão conversava com Deus direto, com Deus face a face, toda virada do dia. Adão estava conversando com Deus, via Deus. Mas quando Adão veio a pecar, essa intimidade que seu espírito dominava totalmente o campo e a área material, quando a carne venceu o espírito,
a Escritura diz claramente que os olhos carnais se abriram para as coisas carnais. E Adão e Eva começaram a sentir os seus pecados, sentir vergonha de si, porque os olhos carnais vieram à tona. E os olhos espirituais, os olhos que via Deus, aquela pessoa que conversava com Deus, pronto, desapareceu, porque foi cortada a ligação entre Deus e o ser humano, no seu total espírito. É por isso que diz da morte espiritual a Escritura. Essa morte espiritual fala de nosso espírito separado de Deus, da comunhão com Deus, que é atado quando nós aceitamos o Senhor Jesus e abandonamos os nossos pecados, convertendo e se arrependendo, e seguimos o que diz a sua santa palavra e todos os seus mandamentos. No capítulo 3 de Gênesis, o versículo 7 e 8 diz: então foram abertos os olhos de ambos. Qual os olhos foram abertos? Os olhos da parte física, totalmente. E conheceram que estavam nus. E cozeram folha de figueiras, fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, Deus que passeava no jardim pela virada do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então Deus tinha uma comunhão grande com o ser humano, Adão. Mas desde então foi cortada essa ligação por causa do pecado. Houve essa separação. E essa separação culminou com a desconexão do nosso espírito com nossa alma. A própria Escritura realça esse termo em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz claramente de uma diferença de alma e de espírito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então há uma divisão da alma e do espírito. Então essa divisão foi dividida quando o homem pecou contra Deus, pecou contra a majestade de Deus. Isso devemos compreender através das Sagradas Escrituras, através da palavra de Deus. Tenhamos que compreender esta verdade infalível. Então, aí tem a representação de um X que é colocado aí nessa animação, essa imagem que você está vendo no seu monitor. E você observe que nós não temos contato direto com o nosso espírito, apenas nossa alma, contato com o mundo físico através do corpo. É isto. Agora a pergunta é: o que é o espírito? Como eu falei, a alma não possui corpo próprio. A alma ela habita em um corpo. Ela mora em um corpo. A casa da alma neste mundo físico é o próprio corpo feito do pó da terra. É o próprio corpo. Quando essa alma vem um dia sair do corpo, este corpo vai morrer. E o que é o espírito nesta questão? Vamos então. O que a palavra de Deus afirma sobre o espírito humano? Devemos entender o que é que a palavra de Deus afirma sobre o espírito humano. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44 diz: semeia-se corpo material, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo material, há também corpo espiritual. Portanto, o espírito do ser humano é uma sede onde Deus trabalha, assim como a nossa alma é a sede das emoções para dar contato com o mundo através de nossa carne, através do nosso corpo, assim o espírito nosso é onde Deus trabalha, ministra a bênção de Deus sobre nossa alma e assim transfere para o nosso corpo e para o mundo físico
as bênçãos de Deus através do seu Espírito Santo. Sendo o corpo espiritual, o espírito possui um corpo espiritual, esse corpo espiritual, como o nosso corpo físico está habitando na dimensão material, e aonde a nossa alma está dentro desse corpo, também o nosso espírito é um corpo espiritual na dimensão espiritual. Para quê? Isso vai ser explicado mais na frente. Olha o porquê, a importância que diz a palavra de Deus. Esse corpo espiritual de nosso espírito passa a ser ocupado pela alma quando acontece a morte do corpo físico. Quando acontece a morte do corpo físico. O que morre na morte é o corpo físico. A alma não morre. Não existe sono de alma nas escrituras sagradas. Não existe morreu, acabou tudo. Na Bíblia deixa claramente, Jesus nos adverte falando e ensinando em Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz: e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Então a alma não pode ser morta. Quando o corpo é morto, esta alma sai desse corpo, e como a alma tem que habitar um corpo, seja na dimensão espiritual, na dimensão material ou na dimensão espiritual, essa alma sai imediatamente do corpo a qual foi atingido por alguma coisa que veio a morrer. E esta alma, quando o ser humano dá em conta em si, já está na dimensão espiritual, dentro, habitando o corpo espiritual. Esse corpo espiritual passa a ser ocupado pela alma quando acontece a morte do corpo físico. Como acontece a morte do corpo físico? Através de uma facada, através de um tiro. Você pode tirar a vida através de um raio, pode acabar danificando o corpo e morrendo esse corpo, através de alguma intoxicação, através de um atentado terrorista, uma bomba explode perto de você, ou da pessoa, de algum ser humano, um enforcamento. A alma tem o desejo de tem o desejo de morrer e vai combinar com a morte do seu próprio corpo, ou qualquer outras miséria, outras coisas que existem nesse mundo, droga, cigarro, bebida alcoólica, e outras coisas que acabam corrompendo o corpo físico, e o corpo físico acaba morrendo, e assim a alma passa a sair do corpo a qual ela morava e vai habitar na dimensão espiritual em espírito. Também pode acontecer um acidente de avião e seu corpo morrer, um atropelamento, etc. Morrendo o corpo, a alma desconecta com o corpo imediatamente. Vemos aqui a seta. A alma desconecta com o corpo imediatamente e ela passa a habitar na dimensão espiritual. O corpo morre e vai para o cemitério. Aí a alma, que nesse estado é um corpo espiritual, nesta hora da morte do corpo, de acordo com a condição do espírito da pessoa que está, porque o espírito também comete pecado, comete delito, nem que ter separado da alma ainda comete, é contaminado através do contato com a alma, no sentido separado. Na hora da morte do corpo, de acordo com a condição do espírito da pessoa, a alma seguirá com seu corpo espiritual para o céu ou para o inferno. Esta é a realidade da palavra de Deus: o céu ou o inferno. Jesus falou sobre dois caminhos e obviamente existem dois lugares. Mateus capítulo 7, versículo 14 está escrito: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Então Jesus falou do caminho estreito e do caminho largo. O versículo 13 enfatiza sobre a porta larga e a porta estreita.
caminho da vida e o caminho da morte. E pela Escritura Sagrada, vemos aqui claramente os dois lugares, céu ou inferno. O céu, de acordo com a palavra de Deus, é o paraíso, é o local de felicidade, de alegria, de bondade, onde está o Pai, Filho e Espírito Santo, onde está os anjos, serafins, querubins. E a questão sobre o céu vai ficar para outro estudo, para um próximo estudo sobre o céu. E se a pessoa não for salva em Jesus Cristo, tiver abandonado seus pecados, essa pessoa vai para o inferno, para a perdição eterna. Portanto, está aí. Esta é a condição do ser humano, no seu termo geral, a qual dei um resumo sobre a tricotomia, a antropologia dita bíblica da palavra de Deus. Lembre que o corpo a morrer vai para o cemitério. Se for um corpo que adorou Jesus aqui na terra, buscou ao Senhor enquanto estava vivo na sua alma aqui, esse corpo vai dormir, vai descansar. A Bíblia usa um termo tipológico, um símbolo, de falar que o corpo do servo de Deus dorme em Cristo, ou seja, morreu em Jesus Cristo, está em Jesus Cristo. Aquele corpo vai aguardar a ressurreição. A Bíblia descreve e diz que o corpo dorme para a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando voltar para arrebatar a sua santa igreja, arrebatar o seu povo. Digo de novo uma coisa: Ele vem arrebatar a sua igreja, e não placa de igrejas, mas aonde estiver o seu povo escolhido, que foi comprado e remido pelo sangue de Jesus e deu crédito à sua palavra e aos seus mandamentos, estes vão ressuscitar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o versículo 15 diz, vamos começar do 13 para ficar mais didático, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, com Jesus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui fala sobre o arrebatamento da igreja, fala sobre a condição dos que estão vivos e daqueles que estão dormindo. Dormindo? Como assim, irmão Daniel Duarte? Você pode me perguntar. Sim, eu te explico. Dormindo, a Bíblia, quando usa essa terminologia de dormir, fala relativo ao corpo. Porque você vê uma pessoa deitada ali, você pensa que ela está dormindo. Então, a Bíblia usa esse termo de dormir. Esse termo foi usado na Escritura para referir a Lázaro. Jesus fala: vou despertar ele do sono, ou seja, despertar o corpo dele para reviver. Isso vai ser acontecido na ressurreição, o despertamento dos corpos dos santos que estiverem nas catatumbas, no cemitério. Então, estes vão ressuscitar primeiro, depois os que estão vivos vão ser transladados, raptados, vão ser arrebatados da terra. Arrebatamento é um termo grego que na sua expressão é arpazó, que significa tomar com força, ligeiro, rápido. Então a igreja vai ser raptada, vai ser levada por Jesus aos céus. Portanto, quando a Bíblia diz dormir, estão dormindo em Cristo, está falando relativo ao corpo e nunca à alma. Porque aqui na própria Escritura, capítulo 4, e o versículo 15, diz que Jesus vai trazer com ele as almas, as vidas para aqueles que estão dormindo. O que dorme é o corpo no pó da terra.
A Bíblia deixa claro que o que dorme é o corpo no pó da terra. Capítulo 4, versículo 15 diz, de 1 Tessalonicenses: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Agora o 14 diz: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram, ou seja, dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A trazer da onde? A trazer com Jesus da onde? Eles, se eles já estão aqui na terra. Mas o que estão na terra são apenas a morada terrestre deles, ou seja, o corpo que eles um dia habitaram. Mas eles vão vir com Jesus do paraíso para habitar nos seus corpos ressurretos, nos seus corpos que não enfrentarão a corrupção, não morrerão mais, mas sim vai ter a imortalidade em seus corpos, porque o que morre é o corpo. Capítulo 15 e o versículo 51 e 2 e 53 diz: Eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então está aqui claramente sobre relação, a Bíblia diz sobre o corpo que é mortal, vai se revestir da imortalidade na ressurreição ou na transformação, quando acontecer os que estiver vivo no arrebatamento da igreja. E para dar conclusão e provar do que aqueles que dormem, o que dorme é o corpo, vou mostrar dentro da própria palavra de Deus, deixando claro que na Bíblia Sagrada, no Apocalipse, não fala do sono da alma, não fala que morreu é como sono, a morte como sono. Isto é uma heresia e não está nos parâmetros bíblicos, a não ser se a pessoa pegar e distorcer sem ver o que diz realmente as Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 27, versículo 52, deixa isto explícito e claro do que o que está dormindo é o corpo e nunca a alma. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então aqui está claro, o que dorme é os corpos dos santos, os corpos dos seres, dos servos de Deus. O que dorme é o corpo e nunca a alma. E o que vai ressuscitar é o que está no pó da terra. É o corpo que está dormindo, que está morto no pó da terra. Porque lemos em Mateus capítulo 10, versículo 28, fala que o corpo morre, mas a alma ninguém pode matar, não pode morrer. Capítulo 12, versículo 2 de Daniel, fala sobre a ressurreição, a qual diz: E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então o que dorme no pó da terra é o corpo. Então o que está no pó da terra é o próprio corpo do servo de Deus. Isto é uma profecia do que Deus falou sobre o corpo do ser humano que quando pecasse. Gênesis capítulo 3 e o versículo 19 está escrito: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomada, porquanto és pó, e em pó te tornará. Então os que dormem no pó da terra, de acordo com capítulo 12, versículo 2 de Daniel, e capítulo 27, versículo 52 de livro de Mateus, fala relativo ao corpo que está no pó da terra e nunca a alma. E que Deus vos abençoe, e pode comentar o vídeo, pode compartilhar, pode deixar sua crítica, eu não me importo. Estamos num país democrático e eu não vou excluir comentário de ninguém. Apenas peço que você leia a Bíblia, estude a Bíblia e use um pouco do seu raciocínio e veja que você não nasceu só por nascer, que você cresceu, estudou só por estudar, vai envelhecer, morrer e acabou tudo. Isto seria com um universo tão complexo que nós temos, com tantas galáxias, com tantas coisas maravilhosas, seria muito pouco viver só aqui, acabou tudo. Pense e analise.
o que a Bíblia diz a respeito do ser humano em relação à tricotomia, ou falando da antropologia, é verdadeiramente o que eu acabei de falar aqui e muito mais, no sentido de o homem possuir, o ser humano possuir corpo, alma e espírito. Que Deus vos abençoe e até a próxima. Estarei trazendo mais estudos sobre esse tema e detalhando mais e mais. Apenas aqui foi uma introdução, um estudo breve para trazer edificação para você. Lembre que eu faço isso não com fins lucrativos, apenas com fins que você venha conhecer mais e mais a palavra de Deus. Deus abençoe, compartilhe o vídeo, comente, curte aí gostei, se você gostou, se não, curte, não gostei, fica no seu critério, e se inscreve no meu canal. Que Deus vos abençoe. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para o meu e-mail, Daniel Duarte ejs@hotmail.com. Você também pode acessar através da minha página do Facebook, www.facebook.com/Daniel Duarte você, e você lá pode comentar e participar, curtir a página no Facebook. Que Deus vos abençoe. Quem vos despede é seu amigo, irmão para o reino do Senhor Jesus Cristo, Daniel Duarte, em um nome de Jesus. Fique com Deus, um abraço, um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por ouvir e assistir este vídeo. Que Deus vos abençoe, na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Amém.